Olá, sejam bem-vindos ao Contacto Direto. 11 de agosto ficará marcado na história de São Vicente como o dia em que a natureza expôs a fragilidade da nossa infraestrutura e da nossa capacidade de resposta imediata. Entre ruas destruídas e bairros submersos, a população viu-se sem água, sem luz e sem chão. Mas foi também a partir do caos que começou a surgir a força da reconstrução. Este primeiro episódio mergulha nos bastidores da recuperação dos serviços essenciais. Estamos prestes a conhecer o que se reergue, onde tudo parecia ter sido levado. A catástrofe de 11 de agosto expôs em imagens cruas a fragilidade das infraestruturas locais. Casas desmoronadas, muros colapsados, estradas destruídas. A estação de captação de água foi severamente afetada, levando à interrupção do fornecimento. No entanto, a ilha já se encontra em fase de reconstrução e os sinais de recuperação são visíveis. A estação de captação voltou a operar graças à reparação das motopombas e ao reforço da dessinalizadora da Matiota. A distribuição de água potável para as comunidades mais afetadas, como Espia, Bela Vista e Ribeira Bote, está a acontecer na normalidade. Quanto à limpeza da cidade, esta prossegue bem com os trabalhos de reparação das condutas de esgoto que continuam a correr a céu aberto em vários pontos da ilha. Já está tudo normalizado. Em relação à água, logo dia 19 começar a produção normal da água e distribuição. Teve constrangimentos no nível de canalização, que alguns canalização tinha ficado afetado. Canalização, quando falamos lá da tubagem na rua, nem está um bocadinho afetado, então a Eletra teve de trabalhar nesse sentido, que lá para repor a normalidade, que assim o funcionamento da água está normal. A eletricidade também, embora a Eletra deve ser gestão, quanto que a chuva em algumas zonas deve ser cortes de forma preventiva, para evitar alguns constrangimentos, mas tem bate a repor a normalidade. O esgoto também já tem de funcionar normal, que aquela estação de bombagem para etar também já tem de funcionar dentro da normalidade. Ainda em relação à distribuição da água também, de que exposto de santina pública, também a Câmara tem de garantir. Enfim, debate a ser gradual, que é repor, mas assim, que a parte mais difícil, que era a água, a eletricidade e esgoto, já está mais normalizado, sim. As buscas pelas pessoas desaparecidas e por objetos na Baía do Porto Grande, no Mindelo, serão suspensas, aguardando a melhoria das condições do mar, onde foi detectado um ponto orgânico. De acordo com a porta-voz do Gabinete de Crise, Vitória Veríssimo, o ponto orgânico foi identificado por mergulhadores norte-americanos que apoiam a Guarda Costeira cabo-verdiana com equipamentos de hidrografia. No entanto, ainda não foi possível determinar se a matéria é de origem humana ou animal devido à grande profundidade e à concentração de lodo no local. Com a sonda e com os equipamentos hidrográficos, detectaram um ponto, vários objetos foram assinalados na Baía e durante todo o fim de semana fizemos a remoção da última viatura que estava assinalada e também de uma grade com garrafas de gás. E, então, todos os pontos são assinalados pela sonda e o último ponto também foi assinalado, foi um ponto orgânico e não se sabe se trata-se de um orgânico humano ou um orgânico animal, porque a sonda só detecta que é um orgânico, mas está a uma profundidade de lodo bastante elevada e os mergulhadores não conseguiram alcançar esse ponto. Ainda há muito lodo na Baía, a água ainda está muito turva, então vamos suspender as buscas durante 2 dias para ver se o mar limpa um bocadinho esse lodo, para então continuarmos as buscas. Sobre as infraestruturas, o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de São Vicente explicou que prosseguem para a construção do muro de jardim Amílcar Cabral, pelo que as crianças não vão frequentar o espaço a partir de 15 de setembro, data do início do ano letivo.
Paralelamente, acrescentou que decorrem obras na Praça de Estrela e no Mercado de Verduras, cuja previsão é estar concluída dentro de 2 semanas para garantir melhores higiene e salubridade aos vendedores e consumidores. Além disso, segundo José Carlos da Luz, o engenheiro do Instituto de Estradas, está na ilha a efetuar um levantamento em parceria com a Câmara de São Vicente para a reparação das estradas nacionais. Logo, modo batalha, logo Jerry Emílio Cabral, no início, está fazer levantamento daquela parede de outras obras para modo bater que as crianças que estão conseguindo entrar na data para Vista Jardim, que é um trabalho que exige muito trabalho ainda. Olhar o mercado de Praça Estrela, que nós lá está a trabalhar, estou a pensar dentro de 2 semanas, ao tempo pleno. Não pode entrar para a sua população que está na rua, da rua de praia também, que traz a questão de saúde pública, não pode regressar ao mercado. Não tem algumas estradas, que é as estradas nacionais, o Instituto de Estrada também tem um engenheiro ali responsável, um gestor, para fazer levantamentos e nós também não estamos a trabalhar junto com eles para não poder após a normalidade, tem sempre circulação de vida. Não tinha de pensar, é momento de assoreamento de dique, é quando não tinha ainda aquele terra um pouco mole, né? Que depois, quando o punhal seca, tem muita poeira. Então, não te pensar também, não tinha aquele momento exato, dentro de algumas semanas, não tem já programado, nossa programação era para iniciar nas bacias da Rotunda Ribeira Bote em direção à Vila Nova e depois partir para Xandarquinha e Fonte de Mestre, de Soria. Já na comunidade de Salamança, uma das mais afetadas, inclusive com o registro de vítimas mortais, o presidente da Associação Comunitária de Salamança, Elvis Gomes, descreveu os desafios da fase de recuperação no pós-tempestade. Segundo Elvis Gomes, a localidade fortemente abalada pelas chuvas torrenciais de 11 de agosto continua a enfrentar dificuldades significativas. Apesar de alguns apoios iniciais, muitas famílias ainda vivem em condições precárias, sem acesso regular à água potável e com os seus bens pessoais completamente destruídos. Não ainda tem ajudas também, mas ainda pessoas que continuam a ter dificuldades. Acessos à estrada, não tem máquina de câmara, está a limpar, mas ainda vai levar mais um pouco de tempo. Aquela problemática da água potável que não tem ali. Logo no início foi um pouco complicado, mas há não que tem idade para pescar água, quase 2.000 pessoas para 10 toneladas de água. Crianças e adolescentes a carregar 20, 25 litros de água na cabeça, é um esforço enorme. O presidente da Associação dos Pescadores de Salamança, Auxílio Matias, traçou um retrato preocupante da situação atual da classe. Segundo o dirigente, muitos pescadores perderam as suas embarcações, redes e equipamentos de trabalho, comprometendo seriamente a sua capacidade de subsistência. A interrupção das atividades provocada pela tempestade de 11 de agosto deixou dezenas de famílias sem qualquer rendimento, agravando ainda mais a frágil condição econômica de grande parte da comunidade pescatória. Auxílio Matias apelou a um plano de apoio urgente que inclua não só ajuda financeira imediata, mas também a reposição dos meios de trabalho e medidas estruturais que tornem a classe mais resiliente a eventos climáticos extremos. Bom, em primeiro de tudo, queria assim, vamos dizer que eu vejo um momento trágico nas comunidades. Nesse momento, foi dia 11, hoje é 24, anotei 3 dias, principalmente 3 dias sem trabalhar. E mar também queria assim que demonstrar condições. E outra coisa também, não perder o material, principalmente o motor, nós não depender de pesca. Queria assim, nossa preocupação, além de tudo tragédia que já não sabia, que já é contato eu vejo, não perder que as crianças ali, depois então não tem que perder material, onde é que assim, não conta assim de um dia para o outro não tem que resolver, mas não pode resolver devagar. Em termos também de condições, principalmente de alimentação, calçado e vestuário, não teve algumas ajuda e assim não tem o contacto de pessoas de fora é que te vejo da gente, não está aberto para dizer assim.
Mas em termos de Grinhaci, que foca a gente Grinhaci, nós a área de pesca, Grinhaci, aquele mar ainda tem um bocadinho afetado. Até Grinhaci nós podemos fazer um levantamento geral, o que é que nós podemos precisar. Não tem que levar tempo, a tempo, que bate a melhorar, e porque não é fácil. A partir de 3 dias Grinhaci, depois dessa tragédia, ainda tudo para o vindo da balota. Ainda pessoas a sofrer, ainda não só. E a gente dizer fisicamente e psicologicamente também Grinhaci, que pessoas ainda a sofrer. Em resposta às dificuldades enfrentadas pelos pescadores, como apontado pelo presidente da Associação dos Pescadores, o governo de Cabo Verde está a trabalhar em um plano urgente para apoiar os operadores do setor pesqueiro afetados pelas chuvas de 11 de agosto. O ministro do Mar, Jorge Santos, durante uma visita ao mercado de peixe de Mindelo, assegurou que o levantamento das necessidades já está em curso. O objetivo é garantir a reposição de equipamentos essenciais, como motores de popa, redes de pesca e arcas, bem como compensar a perda de pescados que atingiu centenas de quilogramas em áreas como a cidade de Mindelo, Salamanca e São Pedro. Além disso, o governo já anunciou medidas sociais e económicas, incluindo a distribuição do rendimento social de 30 mil escudos mensais por 3 meses para as famílias e operadores afetados, abrangendo também aqueles do comércio informal e outras áreas como agricultura e pecuária. Estas ações visam não apenas minimizar os prejuízos imediatos, mas também impulsionar a recuperação económica de São Vicente, permitindo que os pescadores e suas famílias possam se reerguer após o impacto devastador da tempestade Erin. Desde a destruição provocada pela tempestade, governos e parceiros internacionais mobilizaram-se prontamente para responder à crise. O governo de Cabo Verde declarou o estado de calamidade pública nas ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, medida que permite uma rápida mobilização de recursos, a ativação do Fundo Nacional de Emergência e a solicitação imediata de apoio internacional. O Banco Mundial já disponibilizou um fundo de emergência no valor de 8,5 milhões de euros, destinado a reforçar a resiliência e apoiar a recuperação das áreas afetadas. Paralelamente, o primeiro-ministro de Luxemburgo manifestou total disponibilidade para colaborar na reconstrução das infraestruturas da ilha de São Vicente. O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Luís Correia e Silva, dirigiu-se à nação para anunciar um conjunto de medidas de proteção e recuperação na sequência dos danos provocados pela tempestade que afetou 11 de agosto as ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Foi ainda apresentado um plano estratégico de resposta que contempla apoios de emergência às famílias afetadas, bem como medidas de apoio às atividades económicas. Entre estas, destacam-se linhas de crédito com juros bonificados e verbas de fundo perdidos, justificadas pela gravidade e caráter excepcional do quadro atual. Para assegurar o financiamento destas medidas, serão utilizados os recursos do Fundo Nacional de Emergência, criado em 2019 com o objetivo de responder a catástrofes naturais no país. Um programa de reforço de segurança sanitária está em curso, considerando também o impacto da tempestade, mas também o período das chuvas que podem ainda conduzir à ocorrência de situações que preocupam e que devem ser objeto de prevenção e precaução, nomeadamente possibilidade de ocorrência de doenças. Um programa de infraestruturas vai ser implementado para recuperar e reconstruir com maior resiliência ainda estradas, ruas, muros, equipamentos imobiliários urbanos, infraestruturas desportivas, redes técnicas de água, eletricidade e saneamento, edifícios, orla marítima, praias, sistemas de drenagem de águas pluviais e proteção de encostas, entre outras infraestruturas a serem reconstruídas. O esforço de reconstrução usará o planeamento espacial como ferramenta para mitigar e adaptar-se às mudanças climáticas, reduzir riscos de catástrofes naturais e vulnerabilidades com a intervenção a nível das infraestruturas, das habitações e dos assentamentos populacionais. De
acordo com o porta-voz do Gabinete de Crise, Vitória Veríssimo, terá início a transferência das famílias desalojadas dos pontos de acolhimento para as casas cedidas pelas autoridades no Campo do Rosário. A responsável assegurou que as habitações já reúnem condições condignas, incluindo mobiliário essencial, estando a parte elétrica a ser ultimada pela Eletra. Localizado em Ribeira de Julião, o Complexo Rosário já recebeu as primeiras 36 famílias, de um total de 73 previstas para serem realojadas, num processo que o primeiro-ministro Luís Correia Silva qualificou como uma garantia de condições de dignidade e comodidade. Estas primeiras famílias, que até agora se encontravam em centros de acolhimento devido à perda das suas residências ou até à exposição em situações de risco, passaram a habitar em moradias mais melhoradas. E, de acordo com o Governo, a diferença habitacional é notória. Das antigas casas de lata foram transferidas para residências com 2 quartos, mobiliados e equipados com cama, fogão, frigorífico, água e eletricidade, proporcionando-lhes um ambiente seguro e confortável para recomeçar as suas vidas. Em relação às famílias desalojadas, hoje começa a mudança para as casas estão a ser ultimadas e a serem arranjadas com os objetos e materiais básicos de qualquer casa, com dignidade para as famílias. Então hoje começamos a fazer a mudança das famílias para as casas. As casas serão equipadas com os equipamentos de qualquer casa, camas, mesas, qualquer material condigno e básico para a pessoa começar a viver. Todas as casas têm água já nos reservatórios, a eletricidade está a ser ultimada pela Eletra e todas as famílias terão as condições dignas de viverem nas casas que estão agora finalizadas. As autoridades entregaram casas às famílias desalojadas sob um contrato que prevê 1 ano de isenção do pagamento de renda. No entanto, fim deste período, as famílias terão de começar a pagar a renda das habitações cedidas, uma condição que tem gerado opiniões divididas entre a população de São Vicente. Enquanto alguns veem esta medida como oportunidade indispensável para recomeçar uma vida digna, valorizando o apoio estatal, outros manifestam preocupação e receio relativamente à capacidade financeira para suportar o custo da renda após o prazo de isenção. Isto tem sido trabalho, pode estar desalojado, mas tem sido trabalho. É uma pessoa que daqui de um ano já está restabelecido isto poder pagar essas rendas, digamos assim, mas tem gente que está desalojado porque estava a morar na casa, que tinha condições antes, porque que tinha condição de ter um lugar a melhor de pagar uma renda antes. Então, que lá seria um caso que o governo devia dar as casas para morar definitivamente sem conta daqui um ano bem sentado pagar renda. É assim, de momento ele é de servir para estar para a broca. Claro que a longo prazo tem que ser reavaliado o que é que tem que ser feito. Mas parando esse cenário que não está, e nós também temos que ter em conta que tipo de país que nós é. Claro que nós tudo queremos dar casa para toda gente, mas tem que ser posto na balança, que é para espiar tudo enquanto. Não queria estar num primeiro momento um ano de servir para desenrascar. Depois agora tem que ser reavaliado para espiar o que é que ser feito mais para frente. Minha opinião, que as casas deviam dar gelo, um modo quis dizer um ano sem pagar renda e pôs uma renda simbólica até chegar a um X tempo aquela casa ser seus. Já que aquela medida que o governo tomou para alojar a gente que perde essas casas na chuva, aquela medida que estão não é nada bom. Então, já que estava a dar as casas, em vez de alojar um ano e sem pagar renda, estava a dar isso. Então, já que as medidas que o governo também é mariote, porque para sair de pobreza tem que dar as casas que é para viver, nem para pagar renda. Então, já é um ano. E depois de um ano, se que tiver jeito de pagar, está posto na rua. Mesmo todo já que tinha que ter uma medida mais direita. Porque eu ficar sem nada, sem casa e que casinha de tambor. Isto não tem condições de viver. Está de viver lá que tem outras condições de viver.
que esses tinham como pagar rendas que estavam num vida daquele lá, até correr risco. Então, me estou que o governo estava das casas para viver. O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de São Vicente disse que a autarquia vai demolir 36 casas de lata das famílias que foram realojadas após a tempestade de Erim, ocorrido há um mês. José Carlos da Luz explicou que 12 dessas casas já foram desmontadas em concertação com as famílias, faltando ainda 24. Que as pessoas que foram realojadas não queriam uma equipa de remover as casas. Primeiro foi junto de uma elétrica, foi retirar a energia, que é a questão de segurança. Ontem não tinha desmontado 12, a 36, não tem mais 24 ainda para desmontar. E portanto fazer cuidado, fiscalização mais eficiente e mais permanente na zona, para evitar a ocupação, que é a maior parte da população, neste caso, é casas clandestinas, mas as pessoas estão a aproveitar da miséria e da necessidade da população para fazer casa para arrendar. Apesar de muitos terem já recebido algum tipo de apoio desde a tempestade de Erim, que abalou a ilha de São Vicente, há ainda várias famílias que continuam a clamar por ajuda urgente. Passado um mês desde o desastre, estas pessoas enfrentam dificuldades enormes e sentem esquecidas pelas entidades responsáveis pela assistência. Imagens que circulam nas redes sociais e na internet revelam a dura realidade que estas famílias vivem diariamente, mostrando habitações danificadas, falta de recursos básicos e um sentimento crescente de abandono. Ali em a casa, minha Jacqueline, está morando ali, minha mãe achei 3 filhos, minha filha, mas 6 filhos também. Ele abusou dela, e tudo as coisas ali, estava tudo ali em mim, tudo estragar. Tudo ali em a sala, uma guardinha os filhos, lá sim em a sala, lá sim é guardinha os filhos. Se escama também estraga tudo, se roupa, se sapato, tudo enquanto estragar. Minha mesa, minhas cadeiras também, maneira assim, tudo estragar. Ali era a cozinha, também, ele estraga tudo, basta botar aqui ainda não tita tra terra, tudo enquanto tinta pizza. Ali sim, a quarto cama, não tudo enquanto grinha assim, também não está tudo fora. Cama, cômoda, minhas roupas, sapato, tudo também não está fora, que escuta servir, porque eu botei onde que a lama ficar. Agora, o que é que querer ajuda, ou bem para ajudar-me a compor a casa, porque a chão é de minha, ou bem para arranjar um lugar que meus filhos vão viver, que eu não vou poder ficar na rua. O que me tem mais falta, principalmente, minha frigorífico, minha fogão, minha colchão, minha benquinha, que minha cueca, me tinha comprado lá, um colega de venda lá para dizer, eu sei que é mesmo verdade, me tinha comprado 22 cuecas, minhas cuecas vai tudo a gabos, mas aquele lá não podia coisa. Agora, o mais importante é para arranjar um chapa também, para bem meter ali onde para não lá e sabe que ele não se parte ali essa bandelinha ali como sabe que não jeiteu se dá um chá um fogão que a gente vai atender pouco a pouco. Passado já um mês, contactamos vários destas famílias que afirmaram não ter recebido qualquer tipo de assistência ou apoio até o momento das autoridades. O sentimento de abandono e desespero mantém-se, agravando ainda mais as condições já fragilizadas em que se encontram. Mesmo foi afetado tudo. Infelizmente, a gente da minha casa ela fica só ter. É apoio que me está a esperar, gente. É preciso dar-me na máquina para compor a casa. Eu nunca pude desempilar porque eu nunca consegui máquina, nunca tive nenhuma possibilidade para arranjar uma máquina. Eles deviam ajudar a gente pelo menos na casa, porque mesmo fora de casa, na casa de gente assim, a Câmara também fica dizendo nada, dizendo louco, fica tem maneira de ajudar ninguém. Ainda moda como lá na minha casa, ainda lá está tudo, é moda que lá está. Quem que limpa lá fui me. Câmara que manda ninguém que vai limpar lá. Me que paga a gente que era limpar lá. Ajuda de Câmara diretamente e nunca tive. Ajuda de Câmara. Estava com pessoa e queria arranjar mais alguns pedras, que eu não podia trabalhar lá na mim, mas nunca podia ir porque a Câmara tem uns 2 pessoas, eles dão casa para todos, mas uns 2 eles batem atrás que chapa, muita que falta de mandar a máquina, por exemplo, que é bem trabalhar ali,
Que para abrir que é mim, que é para poder trabalhar lá na minha, que ali que tem que mim, que é passar que é para trabalhar lá na minha. Por acaso ainda não, depois não tem recebido só a coisa de alimentação, mas do resto nada. E geralmente não perde tudo enquanto de minha casa, perde tudo enquanto, tudo. Para recuperação, sempre me acompanha a casa outra vez, compor, dá um trabalhinho lá, assim, para minha casa, sempre na casa da minha filha, na casa de ninguém assim. Quando da boca tem ninguém pisava, tem que trazer que na choga, acho que é um dia de trabalho, vou fazer, nem tem 5 filhos, não tem 2 mais pequeninos, mami. A gente tem que desarrascar, que nunca tem que ir, nunca tem que esperar. A você olhar. Ninguém terceira a pisando. Então, você vai desarrascar. Em respostas a essas queixas, a porta-voz do Gabinete de Crise, Vitória Veríssimo, informou que as pessoas afetadas podem recorrer à Câmara Municipal de São Vicente para solicitar apoio. Segundo a porta-voz, a autarquia está preparada para encaminhar essas famílias para os serviços necessários, incluindo apoio financeiro e material, enquanto as autoridades continuam a trabalhar para garantir uma resposta mais eficiente e abrangente às necessidades da população. O que as pessoas têm que fazer? Eles têm que dirigir para a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal é a entidade que está a fazer toda a gestão da ilha e desse parte lá. Eles têm que dirigir para a Câmara Municipal para fazer seus cadastros a nível da sua situação social, porque as famílias têm situação precária e estão cadastradas na Câmara, e a Câmara te dá todo o apoio necessário nesse sentido. Então, tem parte social da Câmara e parte social da Câmara também te apoia as famílias a nível de cestas básicas e de todo o apoio. Tem um programa que desdobra como povo a casa e que a Câmara tem. Então, eles têm que dirigir para a Câmara Municipal para ter que apoio dentro de suas necessidades. O governo, representado pelo ministro Eurico Monteiro, reuniu-se recentemente com os empresários afetados pela catástrofe em São Vicente. Durante o encontro foi anunciado que serão disponibilizadas linhas de crédito com uma taxa de juro fixa de 5,5%, bem como subsídios a fundo perdido para apoiar a recuperação das atividades económicas. Repara uma coisa, vamos lá ver. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso discutir se a subvenção será suficiente para repor a capacidade produtiva. Porque se for, a pessoa não tem necessidade de recorrer ao crédito. Não é? Nós estamos a dizer, se é. O que nós estamos a dizer, às vezes, pode haver danos de tal dimensão, não é? Que talvez a subvenção não seja suficiente para cobrir todas as despesas. Porque, repara, o Estado de Cabo Verde, isto foi uma catástrofe, uma tempestade. Portanto, isto é uma medida de apoio. Também não se está a dizer que se vai recuperar tudo a 100%. Imaginemos que se houvesse uma grande catástrofe, por exemplo, uma grande empresa, e com prejuízo de milhões e milhões e milhões, houvesse 10 ou 20 empresas nessas condições, o Estado tem que tomar alguma cautela e não pode, digamos, prometer um apoio de recuperação total de todos os prejuízos, portanto, das grandes empresas. E é por isso que, na dimensão das micro, das pequenas e até das médias, houve uma política muito mais assertiva e mais clara. No que diz respeito às grandes empresas, houve sempre aqui alguma cautela para se conhecer em concreto e então ajustar uma resposta, a resposta que é possível. Nós estamos em crer que vamos dar uma resposta que seja ao nível, à capacidade, às necessidades, portanto, das próprias empresas. Contudo, estas medidas não foram bem acolhidas pelos empresários afetados, que consideraram insuficientes os apoios anunciados face à dimensão dos prejuízos sofridos. Muitos manifestaram preocupações quanto à rapidez da implementação e à efetiva capacidade das linhas de crédito e subsídios para garantir a sustentabilidade das suas atividades no pós-catástrofe. Por exemplo, a nível daquela taxa, a lei da marcha, porque é direito que bancos te dão taxa menos. Nunca te entender porque que o governo, que nos principal ajuda nesse momento ali, quer dar-nos uma taxa maior do que bancos. Ou seja, o governo que teria de ser
nosso primeiro socorro, mas outra identidade é que te mostrar como nosso primeiro socorro. Porque se, por exemplo, BCA, nem a casa, te dá uma taxa de 4,5%, BCN te dá 4%, Caixa pode dar um 4,2%, nunca também recorrer no governo para pagar uma taxa de 5,%. Porque que te convém, mesmo tem que esperar aquela estratégia que te fica mais fácil para me reerguer minha trabalho outra vez. Porque aquele que eu vou perder. Minha opinião, é uma linha de crédito que te serve, já me tem crédito bancário, como tem que bem pagar, de que maneira for, não te acaba de pagar, não desistir, não te continuar a luta, se perceber que ele ajuda, que não estou achando, que não merece, por facto de erros humanos que acontecer, não te agradecer que ele desgaste. Agora, se for que é para bem fazer um empréstimo 5,5%, para mim é mais uma oportunidade de negócio e me estou a governo nem uma empresa, nem ele é empresário, que é bastante de ganhar dinheiro com a situação, diz assim. Essa é a minha opinião pessoal. Vamos ver que ele está prejudicando, mas pronto, paciência, é a minha realidade. Ok? Não, que teve nada para grandes empresários. E o que o governo devia fazer? Que teve nada. Ajudar. O povo ficar vergonhado, gostar de trabalhar. Ajudar, criar condições para não ser, para não continuar a tocação sempre para frente. Com os impostos, alguma coisa tem de ser feita, as imposições aduaneiras, enfim, para dizer, vou-te pagar isto, mas vou-te passar a pagar Y% mais baixo. Criar condições. São Vicente vive num momento de grande desafio, mas também de mobilização e esperança. A tragédia de 11 de agosto colocou à prova não só as estruturas físicas da ilha, mas também a capacidade do Estado e da sociedade para responder de forma rápida e eficaz. Os apoios internacionais e as medidas governamentais representam passos importantes para a recuperação, mas ainda há muito caminho a percorrer. O sucesso da reconstrução dependerá da articulação entre as autoridades, as comunidades locais e o setor privado, que apesar das dificuldades tenta retomar a atividade. Reconstruir São Vicente vai muito para além de erguer paredes ou restaurar infraestruturas. É sobretudo cuidar das pessoas que ficaram, das suas dores, das suas histórias, das cicatrizes que não se veem. Enquanto algumas famílias começaram a reerguer as suas vidas com a ajuda recebida, outras continuam esquecidas. A tempestade Erim expôs vulnerabilidades que já existiam, mas também trouxe uma oportunidade única, a de repensar o que queremos para esta ilha e para o seu povo. Reconstruir significa, portanto, erguer não só casas, mas uma comunidade mais justa, solidária e resiliente, porque só assim São Vicente poderá verdadeiramente renascer das suas próprias cinzas, não apenas reconstruída, mas transformada. No dia 11 de setembro, 30 dias após a passagem da tempestade Erim, que causou 9 mortos e 2 desaparecidos, São Vicente enfrentou novamente o impacto de chuvas. Diversas zonas da cidade, incluindo a Ribeirinha, a Rotunda da Ribeira Bote, a Avenida 12 de Setembro e a Praça Estrela, resistaram a alagamentos devido à intensidade da precipitação. A chuva, que começou de forma mansa por volta das 3h15 da madrugada, intensificou-se após as 5h30, levando ao corte de fornecimento de eletricidade em toda a ilha, que foi restabelecido antes das 7 da manhã. A baixa da cidade também enfrentou alagamentos e acumulação de lama. Apesar de não haver raios e relâmpagos tão intensos como na tempestade Erim, a chuva trouxe novos desafios. A porta-voz do gabinete de crise, Vitória Veríssimo, falou sobre a situação atual da ilha, destacando os esforços contínuos das autoridades para a recuperação, mas reconhecendo as dificuldades enfrentadas pela população. Sim, teve chuva toda, começava uns 5 e tal de madrugada, 6 horas, ficar até de manhã, muita água, mas felizmente aquele sistema de drenagem já tinha sido limpo, naquela zona mais baixa de cidade, onde é que tinha tido aquela vez tinha o acumular da água, Rua de Coco, Praça Estrela, Avenida 12 de Setembro, mas o sistema funcionou.
Causar, claro, um bocadinho de constrangimento no trânsito, logo cedo, e pessoas foram para o trabalho, mas pronto, como o sistema funcionou, volta de 10 e tal, já estava tudo normal. Bombeiros teve pedidos de queijo apoio normal, para modo de entrar água na casa, que de sempre que tem, mas nada de alarmante. Que foi registrado assim, deslizamentos de terra, nem nada disso. Só que só os constrangimentos normais da chuva na cidade. Nesse momento, o que é que me pode dizer você? É que sim, tem famílias que teve água na casa, sim, mas algo que é recorrente um bocadinho sempre para todo o Cabo Verde, enquanto tem chuvas, no Cabo tem água na casa, de uma maneira ou de outra. Às vezes chuva é bem uma intensidade bem menor, é bem uma intensidade praticamente o normal para São Vicente, né? Na época de chuva, mas que sim, que a gente tem que ter sempre algum cuidado e medidas preventivas sempre tem que estar presente nessa altura. Na sua mais recente previsão, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica indicou a possibilidade de chuvas de intensidade variável em quase todas as ilhas, incluindo Santo Antão, São Vicente e São Nicolau. Para o gabinete de crise que acompanha de perto os esforços de reconstrução de São Vicente, as chuvas que caíram podem causar alguns constrangimentos no processo de recuperação. Embora as autoridades estejam trabalhando para mitigar os impactos das condições climáticas adversas, a continuidade das chuvas pode dificultar o andamento das obras e a normalização das condições de vida da população. Ele está a atrapalhar porque as limpezas já estavam a ser feitas, já estava bastante avançado e que máquinas e tudo, está a fazer obstrução de caminho, acabar por outra vez, tem algumas zonas que a terra acumular outra vez na estrada e depois a gente fazer mais um bocadinho de trabalho nesse sentido, mas nada que já nunca estava a esperar, que não sabia que se vem chuva nessa altura do ensino tem sempre mais trabalho do que o normal. Mas como já o trabalho já está feito a nível das limpezas, das saídas de água e tudo, não te consegui fazer com que a água te fluir com maior naturalidade, por assim dizer. Mas ele é um trabalho contínuo, que ainda tem coisa para fazer, lugares para limpar, e agora agradecer outra vez, não tenho bem continuar e redobrar aqui as limpeza, mas é algo que ainda estava assim no nosso plano continuar a fazer. Passados 30 dias desde a passagem da tempestade Erin, Cabo Verde ainda enfrenta desafios significativos na recuperação das áreas afetadas. O gabinete de crise fez um balanço da situação, destacando os avanços e os obstáculos na reconstrução. Olha, o balanço é um contínuo de trabalho, que ainda não está continuando na situação de calamidade, ainda não está continuando naqueles trabalhos, já assim, claro, não numa situação de urgência, porque aquele passo já passar. Agora é trabalhar para tentar repor a normalidade, ensina com normalidade dentro da situação de calamidade, mas não queria atingir aquela normalidade já da tranquilidade e do funcionamento normal da ilha fora de qualquer situação de calamidade. Mas é um trabalho contínuo, porque chuvas afetar tudo, ilha de São Vicente, estruturas, comércio, que é vendedor ambulante, ou seja, ele acaba a afetar toda a área. Então ainda não tudo naquele processo de recuperação. E ele é um processo que se leva a ser tempo, mas contínuo, trabalho contínuo. Ainda no terreno, a Cruz Vermelha continua a realizar levantamentos e a fornecer apoio direto às famílias afetadas pela tempestade Erin. A organização tem sido fundamental no auxílio às vítimas, oferecendo assistência humanitária, incluindo alimentos, água potável, medicamentos e apoio psicossocial. Além disso, a Cruz Vermelha está envolvida na identificação das áreas mais afetadas e na distribuição de bens essenciais para minimizar os danos causados pela catástrofe. O trabalho no terreno permanece crucial, visto que muitas famílias ainda estão em situação de vulnerabilidade e necessitam de apoio contínuo para se reerguer. E tudo que as outras entidades, modo a Cruz Vermelha, que as outras associações, continuar a prestar apoio, prestar ajuda nas famílias. Inclusive a Cruz Vermelha de Cabo Verde, por exemplo, tem pessoal no terreno exatamente para fazer tudo que é triagem, pessoas que ainda bem ter de alguma coisa, pessoas que na casa de família que precisar de reforço,
a nível não só de alimentação, mas de algum artigo. Então ainda a Cruz Vermelha está tudo nesse trabalho. Então ele de continuar, porque não tem várias pessoas com várias necessidades nesse aspecto, nesse ponto ainda, um bocadinho para tudo zona, e é um trabalho mais um tempo assim contínuo. E continuamente não te vai fazer isso. O Presidente da República, José Maria Neves, pediu maior aposta na prevenção, resiliência e na sustentabilidade no Centro de Desenvolvimento Local, 30 dias após a tempestade Erim, que causou maior impacto em São Vicente. Numa mensagem endereçada ao Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Fábio Vieira, o chefe de Estado disse que as perdas humanas e materiais impõem uma reflexão séria e consequente e apontou à Associação um papel insubstituível na articulação entre poder local, central e parceiros internacionais. Após 30 dias da passagem de tempestade Erim, que causou sérios danos nas ilhas de Barlavento, especialmente em São Vicente, o Presidente da República, José Maria Neves, enviou uma mensagem ao Presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Dr. Fábio Vieira. Na mensagem destacou o papel vital da Associação na coordenação e na promoção de boas práticas entre o poder local e central, ressaltando a importância da resiliência, prevenção e sustentabilidade no desenvolvimento local. José Maria Neves enfatizou a urgência de colocar a prevenção no centro das políticas públicas, alertando que ela salva vidas, protege bens e fortalece a confiança dos cidadãos. O Presidente sublinhou que as prioridades imediatas incluem a avaliação dos danos, a mobilização de recursos de emergência e o reforço do mecanismo financeiros para situações de catástrofe. Além disso, chamou a atenção para a importância do Plano Diretor Municipal, que, segundo ele, deve ser implementado em todos os municípios. Apesar das dificuldades, o Presidente concluiu com uma mensagem de otimismo, reafirmando que, com empenho e solidariedade, será possível transformar a tragédia em oportunidade e construir um país mais seguro e preparado. E assim encerramos esta reportagem especial Entre Ruínas e Reconstrução, o retorno à vida em São Vicente. São Vicente não é só uma ilha marcada pelas chuvas e pelo vento. É uma comunidade que resiste, que luta para transformar dor em esperança, destruição em oportunidade. Mas a recuperação verdadeira só acontecerá se o compromisso for coletivo, do governo, das instituições, do setor privado e principalmente das pessoas que nela vivem. Reconstruir é mais do que levantar casas, é garantir dignidade, inclusão e futuro para todos. É aprender com o passado para proteger o amanhã. Encerramos assim o nosso contacto e até a próxima edição.